capítulo 21, do versículo 1 até o 4, nós estamos ministrando nesse mês, e no mês passado também, sobre no templo e nas casas, e nós entramos no dia 1º de setembro, no mês temático, que é o mês do Outubro Amarelo. O outubro é rosa, o setembro é amarelo. Obrigado. Setembro amarelo. E eu quero, nessa noite, usar o mesmo tema que nós estamos, mas falar um pouco sobre o quanto nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo de Deus para não entrarmos em situações de desespero na nossa vida. Abra para mim, por gentileza, João 21, do 1 ao 14. Tem tela para mim? Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede, carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem quem era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Vamos orar ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, nós te louvamos por ela. Que nessa noite ela venha aquecer o nosso coração. Meu Deus, e ela é viva e eficaz para produzir em nós também vida. A nossa oração é que nosso coração esteja receptível para tudo que o Senhor tem para ministrar por intermédio dela. Que ela, Senhor, multiplique em nossa vida 30, 60 e 100 por 1. Amém. Entendendo essa palavra, mas pausando um pouco, eu quero mencionar para vocês o Salmo 119, versículo 105, onde diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela é um livro que traz destino para a nossa vida. E nós sabemos que o destino que ela aponta para nós, e sempre irá apontar, no Antigo Testamento ela apontava para Jesus, e Jesus aponta para a salvação do homem. A lei do Senhor, a palavra que nós encontramos, ela sempre vai nos mostrar aquilo que o Senhor quer de nós, mas ela sempre vai apontar para o evangelho da salvação.
Nós vamos compreender aquilo que o Senhor exige de cada um de nós, uma vida devota, uma vida de santidade, uma vida de santificação, mas nós sempre vamos entender que para isso acontecer na nossa vida, nós sempre teremos Jesus ao nosso lado para andar conosco e nos auxiliar sempre quando nós precisarmos. A palavra do Senhor, ela aponta para a sua lei e para a sua salvação. Mas também nós vamos encontrar inúmeras porções que vão trazer para nós, que trouxeram para homens patriarcas, que trouxeram para profetas, porções que são promessas e ânimo. E hoje é um dia de nós falarmos exatamente sobre essas porções que também a palavra nos traz. Sobre nós recebermos ânimo da parte do Senhor, para nós compreendermos as suas promessas. E nós sempre vamos ter um grande dificultador de nós recebermos as promessas de Deus para a nossa vida. Nós sempre teremos alguém que quer travar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E sabendo que nós temos um propósito, que nós temos um alvo, que nós temos um objetivo, dentro dessa nossa jornada de vida que nós temos para trilhar, até nós encontrarmos o nosso Salvador, virão inúmeros dias, inúmeras situações que trarão para a nossa vida várias vezes o desânimo. E quando nós nos encontramos em algumas situações desanimadoras, quando nós nos deparamos com situações que nos confrontam, que exigem mais do que aquilo que nós queremos dar, ou até que podemos dar, a primeira sensação, ou o primeiro pensamento que vem em nosso coração, é que nós venhamos desistir daquela promessa ou daquilo que nós estamos buscando. É nítido que muitas vezes, aparentemente para nós, a desistência é uma melhor opção do que enfrentar aquilo que nós estamos enfrentando na nossa vida. Quantos de nós, diante de situações desafiadoras, não apenas pensaram em desistir, mas de fato desistiram? Quantos de nós encontrou uma grande barreira, um grande obstáculo, e naquele momento, entendendo que era impossível passar sobre ele, a melhor opção foi desistir? Só que isso, igreja, não acontecerá em nossa vida 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nós estamos trilhando um caminho, uma jornada. E nós precisamos compreender que nós, muitas vezes, estaremos desanimados na nossa caminhada de fé. Só que o desânimo, e quando nós sucumbimos ao desânimo, quando nós nos prostramos diante do desânimo, nós temos uma grande sensação, é que nós fomos derrotados pelo desânimo. E essa sensação é a pior que pode haver em nossa vida. Então, diante dessas situações desafiadoras, existe duas opções. De fato, nós vamos sucumbir, nos prostrar diante do obstáculo, ou nós vamos nos agarrar na promessa de Deus para a nossa vida e continuarmos crendo que aquilo que Deus prometeu irá se realizar em nossa vida. A nossa esperança não está naquilo que nós cremos fisicamente, naquilo que os nossos olhos enxergam, mas a esperança
que nós temos ou precisamos ter para aqueles que não têm é em Cristo Jesus. Naquilo que está baseado na fé que nós temos nele. Então o escritor aos Hebreus, do capítulo 10, no versículo 23 até o 25, diz o seguinte: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Veja, apeguemo-nos firmemente. É quando você segura algo de uma maneira tão forte, ao ponto daquilo não se soltar da sua mão, independente daquilo que tenta vir contra, para que você solte. Então o escritor aos Hebreus diz: apeguemo-nos firmemente. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos segurar com força. E às vezes a força não virá de nós, virá de Deus. E o escritor continua dizendo: sem vacilar. Não é possível que os nossos pés vacilem, tropecem. A esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Nós não estamos nos apegando naquilo que Ele nos prometeu, mas nós estamos nos apegando naquele que prometeu. É diante dessas situações complicadas na nossa vida que nós não vamos nos apegar numa promessa de forma alguma, mas nós vamos nos apegar sem vacilar firmemente em Deus que nos prometeu. Pensemos em como unidade na casa e nos templos. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e de boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O escritor aos Hebreus, ele fala o quanto é importante nós vivermos a unidade. O quanto é importante você ter pessoas ao seu lado no tempo do desânimo, no tempo da aflição. Como é importante vocês terem pessoas que professam a mesma fé e que creem no mesmo Deus e que estão convictas naquilo que o Senhor prometeu, que para nós principalmente é a salvação. Quando nós nos conectamos, quando nós estamos ligados em dias difíceis a essas pessoas, não há como nós sucumbirmos diante das aflições da vida. Deus colocou essa pessoa que está ao seu lado, Deus colocou as pessoas que estão nas suas conexões, não é por acaso não, é porque no dia da adversidade, você vai poder olhar para ele e ver Deus na vida dele e consequentemente não vai sucumbir. Bate na mão do seu irmão e diga: eu creio nisso. E a narrativa do apóstolo João em seu evangelho nos conta exatamente sobre a história dos discípulos de Jesus após a sua morte e já Jesus ressurreto, que desistiram do propósito de Deus para a vida dele. O capítulo 21 e versículo 3 do Evangelho conforme a João, o texto diz o seguinte: Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma toda a noite. Esse convite do apóstolo Pedro, esse pensamento e essa atitude de Pedro mostra um retrocesso no propósito que Deus havia determinado para eles e para ele e para os apóstolos. 3 anos e meio atrás, Jesus olhou para Pedro e para os demais apóstolos e fez uma promessa para eles. E a promessa estava em fazer deles homens
que eram pescadores, mas dentro de um novo contexto, se tornariam pescadores de homens. Quando o Senhor Jesus escolheu os apóstolos, Ele colocou uma missão e uma promessa. E essa missão e promessa é que eles seriam percussores do Evangelho. E Jesus, durante esses 3 anos e meio, Ele anunciou a sua partida. Ele falou que o Filho do Homem seria morto. Ele falou que Ele veio para cumprir o propósito. Então os discípulos já estavam compreendendo, ou já estavam ouvindo que Jesus partiria, morreria, mas ressuscitaria. Mas diante das situações de adversidade da vida, quando eles olharam um para o outro, Jesus morreu, Jesus não está mais entre nós, tudo bem, Ele ressuscitou, e agora o que vamos fazer? Quando nós encontramos obstáculos na nossa vida, quando nós encontramos dias difíceis, dias desafiadores, e nós perguntamos para aquela situação, aquilo que nós estamos vivendo, o que nós vamos fazer? A resposta mais viável para nós, muitas vezes, é desistir. E a resposta mais viável para Pedro e os apóstolos era: vamos pescar. Antes nós não éramos pescadores, nós vamos voltar a pescar. Tanto é que eles voltaram. Gente, mas quando nós estamos fora do propósito, quando nós estamos fora da visão, quando nós estamos fora daquilo que Deus determinou para nós, nós estamos vivendo o nosso propósito, o nosso plano e quem sabe uma enrascada. Quando as coisas não estão fluindo naquela direção que nós estamos indo, nós precisamos entender que Deus está dizendo não. Pedro disse para os apóstolos, para os discípulos: vamos pescar. Eles foram, passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Se você não está pegando nada nessa direção que você está indo, é porque você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Você achou muito mais fácil desistir, sucumbir, se sentir um derrotado, do que continuar persistindo naquilo que Deus havia determinado para a sua vida. 3 anos e meio atrás, Jesus desafiou aqueles homens e disse: vamos na direção, e de uma forma poderosa, sobrenatural, eles não pensaram e falaram: nós vamos. Eles deixaram a missão de serem pescadores de homens. A palavra no original para pescadores de homens é muito interessante. No grego quer dizer salgadores de homens. Daí você vai lá e entra dentro de um contexto do Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho conforme Mateus. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus estava dizendo para os apóstolos: eu vou tornar vocês pescadores, vocês vão a partir de agora trazer sabor para a vida dessas pessoas. Vocês a partir de agora vão conservar algo poderoso na vida delas. E simplesmente os apóstolos falaram: vamos pescar. Desistir do propósito de Deus para a sua vida parece ser mais fácil, mas não é aquilo que Ele determinou para você. Se Deus escolheu você para ser um pescador de homens, como havia escolhido os apóstolos, de fato você vai ser. Apenas agarre-se firmemente naquilo que Ele prometeu. Esse mês de conscientização é para que as pessoas não sucumbam, não desistam mais da vida. Existe uma parte do livro do pastor e psicólogo Milton que me chamou muito a atenção. Que diz o seguinte: quando a pessoa encontra mais valor na morte do que na vida, ela está prestes a cometer o suicídio. Quando a pessoa encontra mais valor em desistir do que continuar, ela está prestes a desistir do plano principal da vida dela. E devido a todas essas situações que nós somos colocados
na frente, em nossa frente, que vem de encontro a nós. Ao encontro. De encontro ou ao encontro? Quando vem me bater. Ao encontro. De encontro. Nós desistimos. E eu quero te falar uma coisa. Exemplos. Pessoas que nós estamos conectados podem nos levar para a vitória como para a derrota. Enfim, aquilo que estava acontecendo com os apóstolos era plano do Senhor. Jesus queria encontrá-los no mar da Galileia. E na narrativa, na sequência, nós vamos ver o resgate do apóstolo Pedro. Mas más influências podem levar você para maus caminhos. O apóstolo Pedro disse: vamos voltar. E eles simplesmente desistiram do propósito de Deus para a vida dele. O que tem gerado destino na sua vida? Quem está andando com você? Essa pessoa tem gerado fé em você? Essa pessoa tem levado você para mais perto de Deus ou não? Por isso que você não pode ser um ser sozinho na terra. Nós precisamos estar alinhados com as pessoas que ouvem Deus, porque no momento que nós estamos surdos espiritualmente, Deus usa pessoas para nos mostrar de fato aquilo que Ele quer para cada um de nós. E o que Deus quer? Isaías 55:8 diz: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Aqui a nação de Israel estava perdida, pensando que o seu tempo de cativeiro seria pequeno. E Deus diz: gente, eu não penso como vocês pensam. Eu não imagino como vocês imaginam. Os meus pensamentos vão além. Quem sabe o pensamento que você tem é de desistência. Quem sabe o pensamento que você tem é de parar de andar nessa direção, mesmo sabendo que lá no destino, lá no fim, lá na linha de chegada, tem aquilo que Deus prometeu. Não olhe para aquilo que você está pensando, mas olhe para aquilo que Deus prometeu para cada um de vocês. O versículo 4 e 5 traz duas coisas na narrativa que são fundamentais para a nossa vida e para a vida dos discípulos. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Você já parou para pensar que as piores notícias geralmente vêm pela madrugada? Sim ou não? Você já parou para pensar que os dias difíceis para nós parecem uma grande escuridão? Sim ou não? Os discípulos de Jesus pescaram a noite toda, a madrugada toda, e não pegaram nada. Mas na narrativa de João tem um elemento muito importante. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que as noites escuras da nossa vida sempre terão um fim. E a luz da luz sempre estará no romper do dia. Não existe nenhuma noite que jamais terá fim na nossa vida. Não existe nenhum problema, nenhuma situação adversa que vai perdurar para sempre na nossa vida. Nós temos uma promessa que no raiar do dia o Senhor estará ali na beira da praia, esperando nós
com a sua palavra de consolo, com a sua palavra de destino. Por isso, se você está passando algum tempo de escuridão na sua vida, nós temos a promessa que um dia esse tempo irá acabar. Salmo capítulo 30, versículo 5. Cantem ao Senhor, todos que são fiéis, louvem o seu santo nome, pois a ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Jesus, no raiar do dia, sempre estará conosco para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de misericórdia. Quem sabe até diante dos obstáculos, das situações da vida, o Senhor está ali. E nós precisamos aprender a ver o Senhor nos dias de aflição da nossa vida. Às vezes nós pensamos que o Senhor só está nos dias bons, nos dias incríveis da nossa vida, mas nós precisamos aprender a ver o Senhor nos dias de aflição da nossa vida, porque nós temos uma promessa que ali Ele está. E o Senhor estava com os discípulos. João capítulo 14 nos fala que Jesus iria, mas Ele deixaria outro, esse alguém para consolar e para estar conosco nos dias difíceis. Do versículo 5 ao 13, mostra Jesus trazendo para os discípulos a prova que Ele estava ali. Jesus apareceu no meio da dor. Jesus apareceu no meio do dia, da noite sombria. Jesus apareceu quando os discípulos estavam desacordados. O que nós precisamos compreender? Que os momentos desafiadores sempre trazem para nós experiências. E por que nós precisamos de momentos desafiadores, pastor? É porque quem sabe esses momentos de alegria na sua vida tem tido a falta de Jesus neles. O Senhor sempre gerará momentos em nossa vida para que a presença dEle aumente e nós venhamos ver de fato quem Ele é e que Ele está conosco. As experiências que nós vamos ter com o Senhor não são experiências apenas para nós rir, para nos alegrarmos, mas serão momentos que nós vamos chorar, e no choro nós vamos ver que de fato Ele é o nosso Deus, e que ali Ele está conosco. O texto nos mostra, o mistério pode subir, que os discípulos viram Jesus na pescaria milagrosa. Quando o Senhor fez o milagre na vida deles, eles voltaram a ver Jesus. Eles estavam pescando, mas Jesus estava na praia. Eles estavam fazendo algo, mas Jesus estava lá, mas os seus olhos não viam Jesus. Sabe qual é o seu problema e o meu problema? É que quando nós estamos passando dias difíceis, os nossos olhos sempre estarão olhando para o problema e menos para Jesus. O capítulo 12 de Hebreus, os primeiros versículos, é o encerramento do capítulo 11. O capítulo 11, o escritor aos Hebreus fala sobre os heróis da fé. Então, no versículo 1 do capítulo 12, o escritor diz: e vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11.
E nós vamos ver as histórias dos heróis da fé, eles foram desafiados. E muitos dos heróis da fé não viram com os seus olhos a promessa acontecendo. Então, para encerrar esse assunto, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: para nós que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, que são exemplos para nós seguirmos, ele mostra para nós aquilo que os discípulos não estavam fazendo. Os discípulos estavam olhando apenas para os peixes, eles estavam olhando apenas para aquilo que eles precisavam fazer, porque eles tinham desistido. Então o escritor aos Hebreus nos ensina aquilo que os apóstolos naquele momento não estavam entendendo, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando nós estamos em dias de adversidade, os seus olhos precisam estar em Jesus. Os discípulos olhavam apenas para o barco, olhavam apenas para aquilo que eles precisavam fazer. Agora é meu futuro que está. Jesus morreu, não está entre nós. Tudo aquilo que ele prometeu. E agora? Vamos voltar a pescar. Nós não podemos desistir daquilo que Deus preparou para nós. Nós precisamos seguir o conselho do escritor aos Hebreus, tendo os olhos fitos em Jesus. Sabe o que é o olhar fito? É quando você olha apenas para aquilo, você olha apenas para Jesus. Pode estar caindo tudo ao seu redor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nenhum problema, porque eu não serei atingido. Quando nós olhamos toda a adversidade, nós estamos olhando para Jesus. Na verdade, nós nem conseguimos enxergar aquilo que quer nos paralisar. Igreja, nós precisamos olhar para Jesus diante dos dias difíceis. Você tem Jesus, mas o Senhor aqui na terra colocou alguém ao seu lado, o seu irmão na fé, para que no tempo do desânimo, ele não vai fazer como Pedro fez, ele não vai dizer para você, vamos voltar a pescar. Ele vai dizer, tem os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele vai dizer o seguinte para você: não pare. Não pare. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos nos colocar em pé nessa hora. E nessa noite nós vamos orar uns pelos outros novamente. Quem sabe entre nós existe alguém pensando em desistir. Desistir até da vida, igreja. Não é porque nós estamos em um ambiente igreja que isso não pode acontecer em nosso meio, pode. Mas nós precisamos ter a sabedoria para entender a necessidade do nosso irmão e falar para ele: tenha os olhos fixos em Jesus e não pare. Antes de nós orarmos uns pelos outros, eu quero que você feche os teus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor. Sabemos quem Tu és, Deus de milagres, infinito é o Teu poder.